Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, peço a vocês, visualizadores, que dê um like, se inscreva, ative o sininho, faça comentários, tá gente? Dê sugestões também, para fortalecer o canal e vir novas notificações, tá gente? Então, o conteúdo é sobre o quê? É sobre um símbolo que já faz algum tempo já, que há mais de 100 anos até, que é considerado como símbolo de proteção, de sorte, é um símbolo contra negativismo, inveja, mal olhado, contra um monte de coisa que é negativa, tá? E é muito popular aqui no Brasil, tá? Mas a origem desse símbolo, a origem mesmo, lá onde esse símbolo nasceu, mesmo que se originou mesmo, a raiz mesmo, é bem diferente, tá? Qual símbolo que eu vou falar? Vou mostrar aqui. Só mostrando, muita gente sabe o que é. Essa mão aqui com o polegar no meio, entre o dedo indicador e o médio. A figa. A origem da figa. Qual é a origem da figa? Da onde que surgiu essa origem? Qual é a raiz dessa origem? Alguém sabe? Alguém de vocês? Pouquíssima gente sabe. Pouquíssima gente. Eu já sei da origem dela já há mais de 20 anos. Tá? Eu soube quando eu estava fazendo vestibular, até antes do vestibular, na aula de História Geral, até, bem antes até. Agora que eu estou me lembrando que o professor falou qual é a origem da figa. E por que o nome dela é figa? Alguém sabe? Pouca gente sabe também. Então, é isso, pessoal. Eu vou dizer qual é a origem dela, onde começou, tá? A figa, ela começou, na verdade, lá, pelos meus estudos que eu fiz, no século IX antes de Cristo, tá? Ela começou a ser utilizada pelos etruscos que habitaram a Península Itálica, tá? A partir do século IX antes de Cristo, bem antes dos romanos, antes dos romanos, tá? E tem outra, os gregos também usaram a figa, tá? E antes da figa tinha outro símbolo que daqui a pouco eu vou falar para vocês, tá? É assim, qual era o símbolo dele mesmo nessa época dos etruscos até a época do Império Romano, a origem dele mesmo. O símbolo que ele simbolizava. Ele, na verdade, quando começou a aparecer a figa, tá? Ele era um símbolo da fertilidade e do erotismo pessoal. Ele não era símbolo de proteção, tá? Símbolo de sorte, contra mal-olhados, contra inveja, negativismo. Não. Ele era da fertilidade, tá? E do erotismo, tá? Tanto que a figa, ela foi usada nas festas do deus Baco, tá? Quem é o deus Baco?
é um deus romano, que no caso é o deus Dionísio, é o mesmo deus, só muda o nome. Dionísio é o deus grego, tá? É o mesmo, tá? Então, nas festas dionisianas, a figa fazia parte, tá? Ah, o que são essas festas dionisianas? Naquela época, pessoal, essas festas assim eram considerada festa da carne. Ah, o que é festa da carne, Claude? O que é festa da carne? O que? Tem uma churrascada? Não, pessoal, não tem churrascada. Não. Antes fosse, né? Eu gosto de churrasco, adoro, tá? Óbvio que não é todos os dias como um churrasco, né? Haja dinheiro para comprar carne e o estômago também não aguenta tanta carne assim, né? E não, festa da carne é o quê? É uma festa de orgia. Então, já tá bem, né, pessoal, bem explicado aí. Eu não preciso dar detalhes como é que acontecia a festa, né? Aqui na nossa imaginação dá para se imaginar. Então, essa figa aqui, a figa, né, ela representava a fertilidade. Mas por quê? Tá, daí eu vou falar para vocês. Tá, o porquê. Tá? A figa no início era fabricada, tá? Os europeus fabricavam com pedaços da árvore de figueira, com a madeira da figueira, tá? E a figueira era considerada a árvore da fertilidade, da sensualidade também. Daí, porque o nome figa é de figo, na verdade, tá, pessoal? É figo, tá? E daí, né? Seguinte, assim, o figo representava o órgão genital feminino, tá? E o polegar, tá? Dizem eles que se olhar bem para a figa, ela tem um formato de figo. Ele cria um formato de figo. Não sei vocês se vocês veem algum formato, só se ele tiver assim para baixo, né? Tem, ó. Ó, se ele tiver para baixo. Daí pode ser até. Não sei. Eu, sinceramente, formato de figo, não sei, né? Que é o genital feminino e o polegar, o genital masculino. Até, se ver bem, até aí tem a ver mesmo, tá? Para mim, isso aí tá mostrando as duas coisas, é mostrar os dois órgãos até. É os dois, tá, gente? É bem isso, tá? Então, é o seguinte, no italiano, né, na época eles chamavam de manufico. O que quer dizer na língua italiana? Mano é mão e fico é figo. Quer dizer, mão mais figo. Na verdade, quer dizer mão de figo, tá, gente? É isso que quer dizer. E antes de aparecer esse símbolo, deles inventarem esse símbolo como o símbolo da fertilidade, da sensualidade, tudo,
os gregos, né, eles já usavam a figa também, até para essas festas dionisianas, tá, gente? Só que daí, antes da figa, tinha que representava, que era um símbolo que é mais antigo do que a figa, tá? Que representava o erotismo, a fertilidade, sensualidade, tudo isso aí, era o falo. O que é o símbolo falo? Não é o falo de falar, tá? Não é. Que é falo. No grego, a figa, eles chamavam de falo. Mas por que chamavam de falo? Tá? Mas para eles chamarem de falo, falo o que é? No caso, seria um outro símbolo, tá? O que era o falo? Algumas pessoas aí que estão vendo devem saber, mas a boa parte das pessoas não sabem, gente. Tá? Sim, né? Não sabem. Falo que era, que símbolo era o símbolo que era o falo? Era um símbolo que também representava a mesma coisa que a figa. Mas o que era esse símbolo? Óbvio que não era a mão com o polegar aqui, né? Ó, não era, tá? Era o genital masculino. É? Masculino. Tinha gente que pendurava até no pescoço naquela época e era a coisa mais normal da face da terra para eles. E para outros povos também. Eles eram pagãos, né? Os pagãos eles tinham uma outra filosofia de vida sobre religião, sobre várias coisas, tá, gente? Bem diferente, tá? Dos cristãos, no caso, bem diferente, tá? Se estava certo ou errado, não se sabe. Mas esse era o símbolo que os gregos usaram, tá? Depois eles usaram a figa, tá? E tem uma coisa, na Roma Antiga, tá? Assim, eu já vi em documentário até figa, uma figa bem comprida até, aqui que tem até essa parte aqui do braço, ó, aqui, e o órgão masculino por cima da figa, tá, pessoal? Então, os dois simbolizavam a mesma coisa, o significado era o mesmo, tá? Da figa e do falo, era o mesmo. Tanto que na Roma Antiga eles juntavam os dois juntos, era colado lá o falo em cima da figa, tá? Porque era o mesmo significado e os dois eram usados nas festas dionisianas, tá? Que até essas festas dionisianas, quem participava no início, bem no início, eram só as mulheres, tá? Depois, com o tempo, tá? O Senado, tá? Lá de Roma, lá, eles, tá aí até da Grécia também lá, eles decidiram que os homens poderiam participar, tá? Mas no início eram as mulheres só que participavam, tá? Que faziam essa festa aí, né? Depois os homens, que o Senado decidiu, não, que é isso, os homens também têm direito, tá? É bem assim, tá? E daí a figa, ela também tem a ver com o pé de coelho. O pé de coelho também era um símbolo de fertilidade, de sensualidade, tudo isso, tá? O significado era o mesmo, pé de coelho, tá? Hoje em dia o pé de coelho ele é considerado também um símbolo de sorte, né? De sorte, eu acho que se não me engano, de prosperidade até, né? Tudo.
né? Até assim, eu acho que tem muito a ver o pé de coelho com fertilidade, porque o coelho, se parar para pensar, ele é um animal muito fértil, tá? A coelha, no caso, ela ganha os filhotinhos, tá? Ela fica um tempo ali, mas depois que eles estão um pouquinho maior daí, em seguida ela já tá prenha, tá, gente? Já ganhou mais filhotes. A coelha é bem assim, tá? É tipo que nem a gata, tá? Que é um animal muito fértil, tá? Então, assim, pé de coelho, com certeza, ele tem bem a ver com fertilidade por causa do coelho, tá? Que o coelho é fértil, tá? E ele era um símbolo de fertilidade, né? O pé de coelho também, na época da Roma Antiga, tá, gente? Assim, e na Mesopotâmia, tá? Também já se usava a figa, era considerado um talismã poderosíssimo. Tanto que lá os arqueólogos, tá? Esses tempos para cá, encontraram túmulos de povos pré-romanos, tá? Os etruscos, no caso, né? Seria em escavações, tá? Eles escavaram tudo e viram nos túmulos figa, tá? Assim, tá? De repente ali na, de repente ali até poderia ser, assim como naquela época era usado para fertilidade, poderia ter algo a ver com a reencarnação para ser fértil. Daí não se sabe o sentido, né? Que naquela época a figa não era símbolo de proteção, tá? Ele não era um amuleto de proteção como é considerado hoje em dia, pessoal, tá? Mas tinha bastante figa nos túmulos lá de Pompeia, tá? Que é aquela cidade que o vulcão entrou em erupção, tá? E que aquele vulcão, a qualquer hora, não se sabe quando, só quando a mãe natureza ela decidir, tá? E é uma coisa que o ser humano ainda ele não tem como impedir, tá? Daquele vulcão qualquer dia, qualquer hora, quando que é, ninguém sabe quando que vai acontecer novamente de entrar em erupção, tá? Pompeia, tá? Então, em Pompeia tinha bastante figa, e até nos túmulos também, e em Herculano também, tá, gente? Assim, era bastante já usado este símbolo, tá, pessoal? Tá? Aqui que fala, ó, ele foi mesmo bem explorado, esse símbolo mesmo, entre os séculos I e IV, tá? Daí, tá? Mas ele já é antes de Cristo, a figa já existia, tá? Mas daí ele, com o tempo, a figa foi se popularizando na Grécia, na Península Itálica, aonde começou mesmo, tá? E na Itália em si, né, em Roma, tá? Daí, pelo que eu tô sabendo, os cristãos, tá? Eu até fico meio assim, utilizaram a figa como proteção contra o demônio, o diabo, no caso, tá? Uma coisa assim, até meio. E eles usavam eles assim
Para eles, a figa, para os cristãos, simbolizava o sinal da cruz mais discreta. Pelo que eu entendo, é assim que eles faziam o sinal da cruz, assim, com o polegar. Não como a gente faz assim, né? Mas, pelo visto, é assim que se faz. Mas a gente não tem esse costume mais. Mas eles faziam assim, ou assim, ó, esse sinal da cruz assim, ó, na testa 3 vezes, né? Então, usa o polegar. Daí, para eles, isso aqui é te pegar, fazer o sinal da cruz com a figa. Tá, pessoal? Assim. E os cristãos usaram isso aí como um sinal da cruz mais discreto, tá? E para se proteger, tá? E não chamar muita atenção dos pagãos, tá? Porque até o século IV, o cristianismo ele estava ainda muito perseguido, tá? Óbvio que no século IV o cristianismo já começou, já estava tomando um pouco conta, tá? Ali, tá? Já estava meio que... Mas até aí o cristianismo era muito perseguido, severamente perseguido, tá? Pelos pagãos, tá, gente? Já tinha cristão na Grécia, tinha cristão já na Roma Antiga, em vários lugares já lá na Europa. Tinha, tá? Já vários cristãos, só que o povo europeu, né? E o povo africano na África também estava começando a ter cristão no norte da África ali, tá? O paganismo estava bem forte ainda, era a maioria. Então o cristianismo não era a maioria ainda, mas já tinha bastante já. Aí no século 3 e 4, bastante já estava crescendo. Tá? E quem se tornava cristão naquela época, a maioria não voltava a ser pagão. Tanto que, assim, os imperadores romanos, no caso, tá? E outros reis de outros países aí, tudo, eles davam chance para os cristãos voltarem a ser pagãos, para não executar essa gente. Mas eles não voltavam atrás. Virei cristão, vou morrer cristão. Meu Deus é o único, né? Que o cristianismo naquela época era um Deus só. E fora Deus era Jesus Cristo, né? Então, eles tinham isso. A minha religião é essa, isso que eu acredito. Esse monte de deuses de vocês aí, para nós não... Tá? Para nós não faz a nossa parte, tá? Daí, os reis, os imperadores romanos, né, dessas épocas aí, eles mandavam executar, porque não tinha conversa com os cristãos. Tá? A maioria deles pode ter tido um que outro lá, alguns que voltaram a ser pagãos, ó, tá? Só para se proteger, mas por baixo dos panos praticava o cristianismo, tá? Tinha muito isso, tá? A história não fala muito, mas isso aí tinha, tá? E daí na África, tá? Os antigos africanos daquela época, para eles a figueira, tá? Que era feito daí a figa, né? A figueira também ela representava a fertilidade também na África antiga, tá, pessoal?
Na época, a árvore, a figueira, ela era cultuada em homenagem a Exu, que é o orixá ligado ao prazer do amor, tá? Sensualidade, essas coisas assim, tá? Eu tô pegando dos meus estudos isso aqui, tá? Exu é um orixá. Exu não é só a entidade que é o povo de rua, tá, gente? Tem o Exu orixá também, tá? Que eu tô falando de um orixá que eles cultuavam, né? Que a figueira era cultuada em homenagem a esse orixá chamado Exu, tá certo, pessoal? Daí os africanos utilizavam os galhos, né, da figueira para fazer confeccionar o ogó. O que era o ogó? Era um bastão com cabaças representando o genital masculino, tá? Aí, tá. Que eu não sei se hoje em dia, mas eu acho que ainda hoje em dia deve ser um dos símbolos do orixá Exu, tá? Naquela época era. Hoje eu não sei muito bem se é ainda, mas provavelmente seja, tá, pessoal? Provavelmente seja do orixá Exu. Não é entidade Exu da encruzilhada, do cemitério. Não. Orixá, tá, pessoal? Daí, aqui no Brasil, como que começou a ser usado a figa? Como? Na época do Brasil colônia, que daí os descendentes de africanos, né, eles viram que os fazendeiros, né, os chefes deles, né, os patrões deles, né, as famílias europeias, as famílias portuguesas, né, usavam muita figa como proteção, tá? E os descendentes de africanos, né, daí começaram a usar também a figa como proteção. Mas que estranho, mas na Europa era um símbolo de fertilidade, sensualidade, como é que se tornou um símbolo de proteção? Sabe como que a figa, quando a figa se tornou um símbolo de proteção mesmo, contra mal olhado, contra o negativismo, um símbolo de sorte até, tudo, tá? De proteção mesmo, foi quando o cristianismo começou a usar a figa, tá? Que daí foi os cristãos lá na Roma Antiga começou a usar a figa como proteção. Eles começaram e ficou, e tá até hoje isso, tá, gente? Daí toda a Europa começou a usar a figa como proteção, não como símbolo de fertilidade, tá? Tanto que as festas dionisianas, com o tempo, tá, começaram a não existir mais. Não quer dizer que não tem lugares que fazem esse tipo de festa. Tem, né, gente? Mas daí são lugares discretíssimos, tá? Que poucas pessoas conhecem. Quem gosta dessas festas é que sabe direito aonde que tem, tá? Assim. E até tem aí uma seita aí, ou mais de uma seita, tá? Não sei direito aí, que tem o costume de fazer essas festas dionisianas, tá? Né? Tá? Óbvio que participa quem quer, tá? Isso aí é óbvio, né? E daí
foi a partir dos cristãos da Roma Antiga que a figa foi usada como um símbolo de proteção. E até hoje é usado como símbolo de proteção. Daí aqui, né, os portugueses usavam muito em casa, ou de pendurado, né, feito de madeira, né, assim, até mesmo de ouro, prata, né, se usava muito nessas épocas, né. E daí os africanos que vieram para cá, né, eles não deixaram as crenças a crendice deles sumir, tá? Eles continuaram com os rituais, as danças, tudo deles, tá? Só que assim como eles, daí os europeus aqui, né, os portugueses, eles ficavam assim olhando, eles viam assim, bah, mas isso é coisa ruim, né? Só porque é diferente, né? Bem diferente, né? Sim, é um ritual pagão, né? Eles faziam, tá? Sim, com fogueira e dançando em volta, e de repente alguns africanos até incorporando entidades, né? Que eles conheciam na época já, tá? Tudo, e os portugueses vendo aquilo, que daí esses africanos aqui, eles começaram no lugar dos orixás, né? Pode ver, os orixás, eles todos têm sincretismo, né? Tipo, Santa Bárbara é Iansã, São Jorge é Ogum, Oxalá é Jesus Cristo, né? Iemanjá é Nossa Senhora dos Navegantes, tá? Agora, o orixá Exu eu já não me lembro bem, tá? Tem o Xangô também não estou bem lembrada quem é assim, parece que é São Jerônimo, não sei daí, eu não vou falar besteira, né? Oxum é Nossa Senhora de Aparecida, tá? Ai, por aí adiante, tem tanto orixá. Nanã, eu já não me lembro. Tem uns que eu me lembro de cabeça que eu falei para vocês e outros que eu não me lembro. Aí que houve esses sincretismos, tá? Que tem até hoje na Umbanda, tá, gente? Por causa disso, para eles se protegerem, dizer que eles acreditavam em santos também, tá? E eles começaram a acreditar mesmo. Tanto que quem é da Umbanda acredita em santo. E acredita até em anjo, eles acreditam até em povo cigano, que é bem diferente da Umbanda, é outra, tá? A crença deles foi mudando muito por causa, né, da época que eles estavam aqui, né? Que assim, eles não eram donos do próprio nariz deles, né? Daí é aquela coisa, dá uma camuflada, tá? Para se proteger e para proteger a crença deles. Daí eles começaram também a usar a figa como proteção também, a usar o crucifixo também, tá? Como proteção, tá? Mas assim, o pessoal da Umbanda é mais a figa, tá? Até eles dão a sugestão, contra o negativismo usa uma figa. A maioria deles, tá? E os católicos usam também muita figa. E usam nos bebês recém-nascidos, contra mal olhado, contra o quebrante, né? Até assim, quem sabe da origem da figa acha muito engraçado que os pais usam a figa junto com o crucifixo no bebê ali, um brochezinho, 2 brochezinhos no caso, né? E vai na igreja batizar o bebê, né? Porque os padres, eles sabem da história da figa.
padre, gente, padre não é só para estar rezando, dando missa. Eles estudam um monte, tá? Para ser padre, tá? Eles não têm assim só conhecimento de orações de santos, eles têm conhecimento de um monte de coisas que vocês não imaginam, tá? Então, o padre, ele é uma pessoa, tá? No meu ponto de vista, eu acho que não é só no meu ponto de vista, eu acho que alguns de vocês devem pensar a mesma coisa. Uma pessoa comum como qualquer outra, tá? Assim, tá? Óbvio que não dá o direito de alguns padres fazerem certas coisas que não devem de fazer, tá? Daí já, né, não dá. Mas fora isso, são pessoas comuns como qualquer outra. Só que eles estudam bastante e eles seguem uma vida bem diferente das nossas, né? Óbvio, mas eles sabem da história da figa. Eles sabem, tá? Tanto que teve um rapaz que uma vez foi numa igreja, levou uma figa vermelha. Vermelha. Aquela figa raiz, mas vermelha de madeira. Para o padre benzer. Sabe o que aconteceu? O padre não quis benzer. De jeito nenhum. O padre, não, eu não vou benzer isso. Ah, mas porque isso aí não é de Deus. É o que ele falou só. Que não era de Deus, só. Sim, ele não deu, assim, não foi dar uma aula pro rapaz. Não, ele só falou que não era de Deus, sabe? E não benzeu a filha do rapaz. Daí, uma pessoa que estava ali, que viu os dois discutirem, né? Falou para o rapaz, olha, eu vou te dizer a figa. Daí, essa pessoa explicou para ele por que o padre não quis benzer a figa. Falou da história da Roma Antiga, que era um símbolo de fertilidade, erotismo e tudo mais, papá. Meu rapaz, tá. Leva no terreiro, né? Daí, figa, leva no terreiro, daí eles vão lá cruzar a figa, daí para usar, consagrar, né? Até a própria pessoa pode consagrar. A figa é um amuleto, né? De proteção, né, pessoal? Então, a própria pessoa pode consagrar, não precisa, né? Se ela tem conhecimento, ela mesma consagra. Não vai levar na igreja. É que eles conhecem, eles sabem da origem, então, né? É isso, tá? Mas assim, na Turquia, lá na Turquia, tá, gente? Não só lá, em alguns lugares do mundo, a figa até hoje é considerado um símbolo de fertilidade. Quer dizer o quê? Para eles é um gesto obsceno, tá? Tanto a Turquia como em outros países, tipo aqueles países, eu acho que país muçulmano ali, para eles não é considerado símbolo de proteção, é um gesto obsceno, tá? Por causa do polegar aqui no meio, tá? Até não aparece bem. Ó, se olhar bem, até faz sentido, tá, gente? Faz sentido até por um lado. Mas cada um, né, com a sua cultura, tá? Para eles não é amuleto de proteção, continua sendo um amuleto não, um símbolo, tá? Obsceno, tá? Como era antes, né? Então, o significado dos dedos da figa. O polegar representa a busca por segurança e proteção em relação às ameaças externas, sinaliza generosidade quando é flexível ou
quando é flexível. Desculpa, pessoal, eu me perdi aqui. Ou teimosia quando é rígido. Rígido é duro, no caso. Indicador está ligado à autoridade, ordem e direcionamento. Também se relaciona à acusação, julgamento e crítica, óbvio. Quando uma pessoa aponta o dedo para outra, ou até uma intimidação. Tu me paga? Tu é o culpado? Tu fez isso, tu fez aquilo. O indicador é isso, tá? Mas tome muito cuidado essa coisa de apontar o dedo para os outros, pessoal. Depois, com o tempo, perde a razão. Dedo médio representa satisfação, poder, sexualidade. Sim, tem dedo do meio, né? Quando um quer ofender o outro, né? E autocontrole, além de senso de responsabilidade. Dedos médios longos indicam individualismo e convicções fortes, enquanto os curtos refletem pessoas que não gostam de regras ou convenções. Tá? Isso aqui saiu da Quiromance. Isso que eu peguei aqui, tá, gente? Daí, tá? Então é isso, pessoal, tá? Agora, não é porque eu falei da origem dele de verdade, de há mais de 1000 anos, 2000 anos atrás, tá? Tipo, quem acredita nesse símbolo e sente que ele protege contra inveja, mal-olhado, contra energias negativas, não deixa de usar, tá, pessoal? Cada um acredita naquilo que lhe convém, gente, tá? Naquilo que lhe convém, tá? O tempo passa e as coisas mudam. Isso aí é fato, tá? É uma pura verdade, tá? Então, quem acredita e se sente bem com a figa, confia, continua usando, tá, pessoal? Continua usando, tá? E quem não acredita que use outro símbolo, né? Cada um faz aquilo que lhe convém, tá? Até que é bonitinho. Ele tem um furinho aqui e um aqui para despendurar. Opa, tá? Então é isso, pessoal. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada por assistirem o meu canal, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo, tá, gente? É um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Um beijão, fiquem com Deus. Tchau!